Boa noite. Boa noite a todos. Estamos continuando com o nosso estudo desse maravilhoso tesouro que é o Sermão da Montanha. Examinamos em nossas reuniões anteriores as bem-aventuranças, que poderiam ser apresentadas como sendo as atitudes básicas de todo buscador da verdade, mas, em particular, daquele que realmente se ofereceu e busca tornar-se um discípulo do Mestre. Nós já verificamos anteriormente que o conceito da montanha é mais uma alegoria, a montanha representando um estado de consciência elevado. Não é um estado geográfico elevado, ao qual Jesus leva os seus discípulos. Ele leva, na verdade, leva seus discípulos a esse estado de consciência elevado para transmitir aquelas instruções que iriam capacitá-los a acelerar o seu processo evolutivo, a se tornarem pessoas iluminadas que poderiam continuar o seu trabalho de levar ensinamentos, inspirações, orientações para seus seguidores ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. Na verdade, 2 milênios já se passaram e nós ainda estamos estudando, muitas vezes com uma pequena dificuldade não para entender os ensinamentos do Mestre, mas para interiorizá-los. Nós temos muito boa vontade, mas nós todos que estamos comprometidos com a vida espiritual, sabemos que estamos, de certo sentido, nadando contra a maré. Como nadando contra a maré? Nós estamos procurando superar os condicionamentos que nós estabelecemos, aceitamos, absorvemos ao longo dos anos, que ficam acumulados, guardados no nosso inconsciente. Então, nós nem nos damos conta que estamos como prisioneiros dos nossos condicionamentos. Então, nós precisamos estar atentos da necessidade de mudar. Primeiro passo, necessidade de mudar para nos tornarmos livres de tudo aquilo que limita a nossa compreensão mais ampla da jornada da alma, que é o retorno simbólico à casa do Pai. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é muito suor e lágrimas de superar o condicionamento. E o que os psicólogos nos ensinam, que é muito desgastante e pouco útil procurarmos retirar nossos condicionamentos. Eles dizem algo que os técnicos em informática dizem a mesma coisa.
Você tem um programa que está ultrapassado, coloque no seu computador o programa mais avançado naquela área. Então, o programa mais avançado vai dar um chega para lá, naquele programa que já está ultrapassado. Então, em vez de lutarmos contra isso, contra aquilo, que a gente precisa se dar conta é que o primeiro passo sempre é aceitar que tem uma programação que nos leva automaticamente a agir, falar, fazer dessa ou daquela maneira que a gente sabe que não é útil para a nossa vida espiritual. Então, identificamos o que precisa ser mudado. E aí, o segundo passo, identificar a antítese. O que é o positivo daquela atitude negativa que nós identificamos em nós? Então, nós identificamos qual é a virtude que nós precisamos colocar para afastar aquela negatividade que a gente identificou que está nos limitando. E aí, então, passar todos os dias a nos lembrarmos daquela virtude que nós queremos cultivar. Paciência, paciência, paciência. Eu sou um ser paciente que não vou me deixar aborrecer e resistir quando me fizerem observações que eu não gosto, quando eu vir coisa que eu não gosto, quando falarem mal do meu candidato. Paciência, paciência. Pode parecer infantil, tolo isso, mas, infelizmente, a maneira de colocarmos o novo programa avançado que a gente quer colocar em nossa mente para que se torne o novo inconsciente. A gente quer se livrar do velho, mas para se livrar do velho, a gente tem que colocar o novo no lugar do velho. Então, identificamos um vício, passamos a cultivar a virtude oposta. Então, Jesus tem muito disso nos seus ensinamentos e é aquilo que a gente deve estar muito atento para cultivar a atitude certa. É por isso que a gente, muitas vezes, fica um pouco desapontado conosco mesmo. Puxa vida, eu estudei tanto, li tanto, ouvi tanta palestra, puxa, eu sei muita coisa. Por que é que o meu progresso na mudança é tão lento? Porque a gente não usa a ferramenta apropriada, que é cultivarmos o positivo como sendo a maneira correta de nos livrarmos do negativo. E é por isso que é tão importante a gente estudar essas instruções que foram as instruções básicas para a preparação de discípulos que Jesus nos agraciou no Sermão da Montanha. Então, vamos continuar. Já vimos nas bem-aventuranças as atitudes básicas de um futuro discípulo. Agora, Jesus continua capítulo 6 e 7 de Mateus. As bem-aventuranças foram no capítulo 5, agora 6 e 7, que são instruções mais detalhadas. Começamos, então? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
pode parecer alguma coisa assim de menos importância apresentar esse exemplo de instrução para nós a respeito do sal, os discípulos sendo o sal da terra. Mas, obviamente, nós vivemos no século XXI e Jesus estava há 21 séculos atrás ensinando para os seus discípulos daquele tempo em que o sal era uma mercadoria muito preciosa. Ele era, muitas vezes, comercializado em lombo de burro ou de camelo para diferentes localidades. Então, o sal era algo precioso porque era muito necessário para preservar alimentos e para condimentar alimentos. Então, Jesus, ao dirigir-se a seus discípulos para despertá-los para a compreensão da escravidão material dos valores do mundo, e que estão adquirindo agora um entendimento espiritual da natureza do ser divino interior. É isso que o Mestre está procurando nos despertar. Tendo indicado os grandes ideais do discipulado nas bem-aventuranças, Jesus passa a detalhar a postura esperada de seus discípulos. Para isso, usa o sal como uma alegoria. Essa atitude. Sabemos que o sal tem várias aplicações na vida humana. Serve para preservar certos alimentos. Muitos alimentos, principalmente carnes, que naquele tempo, sem geladeira, a maneira que se conseguia conservar certos alimentos era salgando-os. E depois, antes de usar, botando muita água para tirar o excesso de sal. Então, serve para preservar certos alimentos, para condimentar a nossa comida. Aí vem o tal porém. Porém, em excesso, esta qualidade do salgado demais torna intragável os alimentos e também faz mal à saúde. Num sentido alegórico, em nossa vida social e espiritual, o sal é necessário na proporção apropriada. Em excesso, torna a pessoa antipática e até mesmo intragável. Nós vemos certas pessoas que são tão insistentes e um comportamento tal natureza que a gente não aguenta mais, quer se afastar daquelas pessoas que são intragáveis no convívio social. Infelizmente, como nós ainda não somos, imagino eu, não somos inteiramente iluminados, a nossa capacidade de aceitação de pessoas muito desagradáveis no convívio social é limitada. Vai melhorar. Nós vamos passar a aceitar a todos como nossos irmãos, que nós sabemos intelectualmente que somos todos um. Mas a gente prefere, ainda estamos no grau mais elementar de preferir aqueles que são agradáveis, em vez de nos lembrarmos que a nossa vida nesse mundo não é só para procurarmos as coisas agradáveis. Nós viemos para
revolucionar o mundo, amorosamente. Revolucionar pela nossa atitude amorosa de aceitação, de compreensão. E a gente tem que aprender aquela difícil lição de aceitar as pessoas desagradáveis. Quem sabe se o segredo para isso é usarmos da nossa experiência social para identificarmos alguma qualidade naquela pessoa que, na sua expressão total social, seja desagradável. Não existe pessoa que seja inteiramente desagradável. Mesmo os criminosos, as pessoas que têm perturbações psíquicas, têm algumas qualidades. Então, quem sabe se a gente pega aquela qualidade daquele indivíduo e trabalha sobre isso, usa isso como um canal de entrada para a sua mente, para o seu coração. Quem sabe se essa forma de agir pode nos ajudar a superar a dificuldade de lidar com as pessoas intragáveis. Desculpa. Então, vamos nos lembrar que em todos os aspectos da vida, os ingredientes ou componentes devem estar nas proporções apropriadas. Tudo. A sabedoria é encontrarmos o equilíbrio de todos os elementos que incidem sobre uma determinada situação. Isso é sabedoria. É isso que nós aspiramos a alcançar. Os grandes mestres que alcançaram a quinta iniciação são chamados mestres de compaixão e sabedoria. Porque sabedoria vai além do conhecimento, além, porque é escolher aquele aspecto do conhecimento que é apropriado para essa situação nesse momento. Por isso que eles são chamados mestres de compaixão e sabedoria. Essa total sabedoria os torna capazes de ajudarem as pessoas em todas as situações da vida, quando as pessoas estão abertas para serem ajudadas, estão, mais do que isso, estão buscando essa ajuda para superar suas limitações. Então, o mestre indica que seus discípulos devem ser, na vida espiritual, o que o sal é no mundo material, fatores de preservação moral e sabor espiritual. O mestre descreve esses discípulos de todos os tempos como o sal da terra e a luz do mundo, pois despertaram do estado de escravidão, de apego às coisas do mundo, com seu resultante sofrimento. Em nossa cultura, infelizmente, nós falamos muito de inferno. E muitos cristãos acreditam que existe um lugar que é o inferno, onde os maus vão ser lançados para todo sempre. Os grandes sábios nos dizem que não existe esse lugar. Não existe também um lugar
que seja paraíso. Inferno e paraíso são estados de consciência. Então, esse estado de consciência de sofrimento não é exclusivamente, mas é principalmente esse nosso mundo terreno em que nós vivemos. É aqui que a gente recebe muito sofrimento, e esse sofrimento que a gente recebe é auto-infligido devido à lei de causa e efeito. O karma faz com que, mais cedo ou mais tarde, a gente venha a colher aquilo que plantou. E a gente recebe isso nesse mundo de sofrimento. Os budistas chamam a Terra de Mialba, que é o equivalente a um inferno. Então, a atuação dos discípulos, simbolicamente como sal da terra, é regida pelas leis espirituais da autenticidade de propósito e não das aparências externas, como na vida social e comercial, seja ela nos dias de hoje ou há 2000 anos atrás. Nós temos em todas as sociedades, no tempo de Jesus, nos dias de hoje, artistas de televisão, de cinema, de teatro e da vida cotidiana. Artistas que conseguem aparentar isso ou aquilo ao seu bel prazer para alcançar seus objetivos próprios, ou seja, objetivos egoístas. Então, o nosso instrutor diz que os verdadeiros discípulos precisam se dedicar a essa capacitação para se tornarem sal da terra, luz do mundo, para o bem de todos os seres e não para seu próprio bem. Serem artistas exímios. Eu custei para entender o significado de um termo novo para mim. Influencer, influenciadores. Meu Deus do céu, o que é isso, influenciadores? E são pessoas que recebem muito dinheiro comercialmente para influenciar os outros. E não é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, mas sim a tocar o coração e a mente das pessoas do mundo que estão em sofrimento, que existe um caminho para se libertar do sofrimento. E é isso que os discípulos são preparados, instruídos para fazer. E qual é esse grande conhecimento que os discípulos vão passar, eventualmente, para aqueles que querem se libertar do sofrimento? Eles precisam apresentar para as pessoas a realidade que a unidade da vida é o fundamento de toda a nossa sociedade. O estado de consciência que nós chamamos de reino dos céus, ou dos céus, é o estado de consciência que nós tínhamos quando estávamos na casa do Pai. O estado de consciência da totalidade. E você vê, expandir a nossa consciência para abarcar todas as pessoas, aí não vemos mais ninguém como intragável. Essa expansão de consciência é uma coisa tão gratificante que a pessoa se sente
no paraíso. É altamente maravilhoso. Nos traz bem-aventurança. E isso é o estado de consciência do reino dos céus. E quando nós conseguimos absorver e vivenciar a união com todos os seres, o fato de que nós estamos fazendo coisas para a unidade da vida, o todo, a família humana. E quando a gente passa a viver dessa forma, a gente vê o mundo de forma diferente e a gente está sempre sorrindo. Vocês já tiveram a ocasião de ver um lama tibetano? Eu já vi o Dalai Lama e outros lamas tibetanos. Eles estão sempre sorrindo, porque superaram as limitações do mundo do pequenino ego. Eles vivem num mundo muito mais amplo de serviço. Em vez de o que eu posso tirar disso, a atitude, o que eu posso levar, contribuir para essa situação. É tão gratificante quando a gente faz isso. As mamães sabem disso, aprenderam cuidando dos seus filhos desde a mais tenra idade. Então, esse sentimento materno, que no pai parece que é um pouquinho mais suave, não é tão forte como nas mães. Então, meus irmãos, preparem-se que o grande progresso espiritual será feito em encarnações femininas, quando a gente aprende vivencialmente a atitude de entrega, de doação, viver para servir, em vez de ser servido. Então, o mestre espera que os seus discípulos sejam instrumentos capazes de facilitar o despertar da natureza divina naqueles que buscam a verdade. Enquanto o desenvolvimento do discípulo continuar, sua capacidade de servir o próximo vai continuar aumentando. Mas, para isso, devemos envidar todos os esforços para pôr em prática os ensinamentos do Mestre em todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Esse é o X da questão. Essa é a grande dificuldade que todos nós, vocês me perdoem se eu estou sendo injusto com alguns de vocês, mas eu acho que todos nós temos dificuldade para colocar 80% dos nossos ensinamentos, daquilo que a gente apreendeu intelectualmente, colocar em prática. Se a gente conseguir colocar 80%, nossa, nós vamos mas fazer progresso muito rapidamente. Então, o discípulo também deve ter a coragem para erradicar todos os indícios de egoísmo, orgulho, vaidade, sensualidade, ciúme, ressentimento e críticas ao seu próximo. Não é pequeno o menu que está diante de nós. No entanto, quando o homem externo, a personalidade, perde ou renuncia ao contato com o eu interno, o discípulo perde, então, o seu sabor e, alegoricamente, para nada mais serve.
Só que, felizmente, todas as conquistas que nós fazemos numa encarnação é como que arquivada profundamente em nossos registros akáshicos e aquilo que os orientais chamam com muita propriedade tendências, skandhas. Essas tendências ficam armazenadas profundamente no nosso ser. A gente pode, num determinado momento da vida, decidir, não, isso aí está tirando muitas oportunidades de curtir a vida, deixa isso de lado, põe de lado alguns aprendizados espirituais para se valer de vantagens materiais na vida cotidiana. Isso acontece, mas o conhecimento está lá dentro e a nossa natureza divina, que está no interior dos interiores de cada um de nós, ela como que está pulsando o tempo todo. E esse pulsar faz com que as qualidades espirituais, aquilo que é positivo, aquilo que expande a nossa consciência, está sempre trabalhando, está sempre ativando aquele pulsar constante. Então, não é esquecido. E chegará o dia que circunstâncias favoráveis vão fazer com que a pessoa se decida a outra vez voltar para o caminho estreito, fio da navalha, que nós já estávamos trilhando antes e, por uma razão ou outra, colocamos de lado. Aquela atração do espiritual está sempre nos chamando. Então, essas nossas conquistas nunca serão perdidas. Podem ser adormecidas, podem ser colocadas de lado, mas não serão perdidas. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta, antes de passarmos para a luz do mundo? Então, todo mundo gosta de comida salgada. Coisa doce não faz bem para a saúde, não é? Então, já estamos convencidos da necessidade de nos tornarmos sal da terra. Então, vamos continuar. Jesus disse logo a seguir: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, uma espécie de cesto. Não vai se colocar a luz debaixo de um cesto, mas no candelabro. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, atenção a essas palavras, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Os livros sagrados afirmam todos que Deus é luz, porque a luz traz vida, beleza e alegria para tudo e para todos. A ciência provou também que no plano físico a luz é a causa e origem de todos os elementos e forças do universo. Mas, na
própria Bíblia, nós encontramos uma passagem que parece que diz uma coisa diferente. No Evangelho de João, logo no princípio, encontramos Deus é luz e nele não há trevas. E também que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Então, se no princípio era o Verbo, como é que no princípio era a luz? Nós estamos usando palavras, os grandes transmissores de conhecimento espiritual, usam palavras que representam coisas do mundo material que nós percebemos com os nossos sentidos, para nos dar uma ideia do mundo espiritual. Então, Deus é luz, ou Deus era, no princípio, o Verbo. Mas luz e o Verbo, num sentido, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Luz e o som, o verbo, a palavra, são vibrações. Então, vibrações de altíssima intensidade. Nós podemos imaginar que no início da manifestação, o todo, o tudo, aquilo que nós chamamos de Deus, sem termos realmente um conhecimento do que significa, mas é o princípio, a causa de tudo que existe, no início da manifestação, quando é dito que existe simplesmente uma espécie de sopa cósmica, não existe nenhuma manifestação distinta. Então, nesse início, o que começa tudo é uma vibração. Essa vibração vai fazer com que tudo que é manifestação venha aparecer. Então, era luz, era vibração, vibração. Mas é bem provável que para nós nós tenhamos uma facilidade maior para nos identificar com luz, com verbo, do que com vibração. Mas agora a gente capta. No princípio, foi aquilo que detonou a manifestação de todo o universo, de todas as coisas, inclusive da vida nesse nosso pequenino planeta. Nós poderíamos dizer que Deus o homem é idêntico a Deus em sua essência, mas diferente em sua existência. Aí a gente, ué, por que então existe essa diferença? Porque o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim nos diz a Bíblia, recebeu como um dos seus dons o livre-arbítrio. O ser humano não é compulsivamente forçado a se comportar desse ou daquele jeito. Ele tem a autonomia para decidir. Eu quero fazer isso ou eu quero fazer aquilo. Então, de acordo com o nosso querer, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E é por meio dessa lei de causa e efeito do karma
que nós aprendemos lentamente a fazermos as nossas escolhas apropriadas daquilo que vai nos trazer benefício, porque nós colhemos exatamente o que damos para a vida humana. Se damos egoísmo, agressividade, nós vamos receber isso de volta. E isso ocorre para o homem porque ele tem livre arbítrio, mas não tem ainda a sabedoria que vai obter quando alcançar o objetivo da sua existência como um ser humano. Então, pode escolher, mas não é sábio para fazer a escolha certa, ele vai cometer muito erro nas suas escolhas. A cidade, na passagem do sermão, refere-se à consciência do discípulo iluminado, que simbolicamente deve colocar a sua luz no candelabro, deve tornar a sua luz disponível para iluminar os outros. Então, deve torná-la útil no mundo. E só pode fazer isso aqueles, primeiro, que alcançaram a iluminação e que tenham despreendimento, que estejam orientados para o serviço, que sejam altruístas. Então, o altruísmo, a disponibilidade para ajudar, é pré-requisito para esse processo da expansão de consciência que nos leva à iluminação. No processo da iluminação, o ego físico-mental do homem deve desaparecer no anonimato. Porém, a sua experiência espiritual deve ser mantida reservada, oculta mesmo, para que permaneça sacralizada. As pessoas que estão no processo de desenvolvimento acelerado não estão alardeando aos sete ventos como influencers, né? Que você, olha, você sabe o que eu sonhei ontem com isso? Eu tive uma intuição, eu tive uma visão. A pessoa que está recebendo essas graças conquistadas por seu merecimento e dedicação, não estão alardeando isso aos sete ventos, porque elas não querem alimentar o pequenino eu egoísta que quer ser o centro das atenções. Ele quer se tornar útil, capaz realmente de ajudar as pessoas ao seu redor. E só aquele que mostra capacidade, porém que não está infringindo nos direitos do outro, não é entrão e é respeitoso, mas muito, muito sensível à necessidade dos outros. São esses que são chamados para ajudar as pessoas. O discípulo que alcançou a iluminação deve, não só por meio de suas palavras, mas também por meio de seu exemplo, fazer a sua luz brilhar para o benefício da humanidade, glorificando não os instrumentos externos, como os gurus, o clero, os eruditos, a literatura,
mas sim nossa fonte e suporte, o Pai que está nos céus. Então, Jesus já na sua formulação, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu acho que talvez seja útil a gente reiterar aquilo que, no fundo, a gente já sabe, que o Pai que está nos céus não está num céu distante, não é só o Deus transcendente, mas é Deus imanente no interior de cada um de nós. A gente diz essas palavras, a gente até pode aceitar, ok, Deus está em toda parte, Deus está no interior de cada um de nós. Essa é a essência do ensinamento. Agora, a nossa mente fica entrando em parafuso. Como é que é possível ele estar nos céus e estar no interior de todos nós ao mesmo tempo? Um dia, quando nós alcançarmos a quinta, ou a sexta, ou a sétima iniciação, nós vamos ter alguma vivência disso. No momento, o que é importante para nós, se nós temos verdadeiramente confiança em Jesus como um mensageiro divino, um divino instrutor e outros grandes instrutores que dizem a mesma coisa, que a divindade está em toda parte no universo e no interior de cada um de nós também. E nós vamos ter essa experiência no processo de iluminação. Agora, é muito importante que a gente tenha, pelo menos intelectualmente, a aceitação dessa realidade de que Deus está em cada um de nós, para que a gente não perca o caminho ao sabermos que Deus está em nós. Não adianta a gente dizer não tem ninguém olhando, eu posso pegar isso que está dando sopa agora. Não, não é meu, não vou pegar aquilo que não é meu. Então, essa atitude de fazer o bem, porque é a coisa certa a ser feita, superando a tendência do egoísta de pegar as coisas para si, porque Deus está em nós. Ele, muito suave e amorosamente, está sempre nos chamando. E à medida que a gente vai fazendo progresso, nós vamos captando cada vez mais esse chamado interno, que não tem som, mas que a gente capta isso, não em nossos ouvidos, em nosso coração. Então, essa é uma questão, glorifique o Pai que está nos céus, entender isso no seu sentido total, abrangente, que Deus está no interior de cada um de nós. Isso tem uma grande vantagem quando a gente acredita firmemente nisso, que nós não estamos sós. Mesmo quando estamos passando por dificuldades, por problemas, Deus está em nosso interior. E Deus está querendo que a gente desabroche, no sentido que o divino em nós venha se manifestar na nossa expressão externa, material. Então, que nós sejamos como os grandes seres
exemplos maravilhosos de como os santos dão uma primeira ideia, uma pequena ideia do que é a expressão do divino no mundo. E nós sabemos que o estado da alma é automaticamente expresso nas condições da vida do discípulo no mundo exterior, na influência intangível que o discípulo irradia. A gente sente em certas pessoas que elas têm algo de especial, têm uma vibração diferente, que elas têm um toquezinho de sabedoria, mas antes da gente captar essa sabedoria, a gente capta aquela compaixão, aquela empatia que elas têm para conosco. Então, essas indicações do divino nos outros nos leva também nos facilita a aceitação de que o divino está dentro de nós. Mais e mais a gente vai sentindo essas comprovações. Quando a gente tem intuições, quando a gente sente que, apesar desse caminho ser aparentemente mais fácil, que você deve seguir o outro caminho, mesmo sendo mais difícil, porque tem uma razão que você não consegue explicar inteiramente, mas algo nos impele a tomar o caminho certo. É Deus em nós que nos guia cada vez mais à medida em que a gente vai superando o controle do tirânico ego em nós. Mas, nessa questão de sal da terra e luz do mundo, que são os discípulos, nós devemos sempre ter em mente que a verdade espiritual não pode ser forçada nos outros. A inegável influência de Jesus, como a de outros grandes instrutores, é o resultado da favorável impressão que exercem nas pessoas que ouvem, o resultado favorável da impressão que exercem nas pessoas que ouvem seus conselhos e veem seus exemplos de vida e conduta, como também pela paz e alegria que eles irradiam para as pessoas que estão ao seu redor. Nós todos já tivemos uma experiência mais forte ou menos forte, como algumas pessoas nos trazem paz, nos trazem confiança. A gente gostaria de estar mais perto dela por mais tempo, porque a vibração a gente não vê, não ouve, não consegue pegar com as mãos, mas a gente sente. Nós temos anteninhas espirituais que captam essas vibrações especialmente elevadas. Então, a gente tem que usar de discernimento para captar essas vibrações elevadas para acelerarmos o nosso processo. Os verdadeiros instrutores espirituais são como faróis que iluminam a vida dos que os ouvem e até mesmo daqueles que, mais tarde, anos, décadas, séculos, milênios, como no caso de Jesus, mais de 2 milênios, leem ou ouvem falar sobre seus ensinamentos. Agora,
o que a gente tem que estar ciente o tempo todo é que só serão atraídos para os ensinamentos e exemplos dos grandes seres aqueles que estão predispostos para uma vida ética e de busca da verdade. Aqueles que estão predispostos. A gente sabe, de certa forma, que a gente já entramos, já passamos desse ponto. As pessoas têm que estar saturadas da vida mundana, já experimentaram pela direita, pela esquerda, desse jeito, do outro jeito, as experiências deste mundo material. E, felizmente, Deus, o divino que está em nós, está vibrando o tempo todo e a gente sente a dissonância entre a nossa vibração interior, aquele chamado do alto para o alto, versus as vibrações da nossa vida mundana. Então, chega um determinado momento na vida de todos nós, como chegou em todos os que aqui se encontram, que já dissemos para nós mesmos, chega, eu agora quero outro caminho. Eu sei que a minha felicidade vai ser alcançada de outra forma do que como eu buscava antes, mais e mais e mais. Então, chega um determinado momento que a gente dá aquele estalo e parte para a busca interior. E quando a gente está, então, nesse estado, nós recebemos graças do alto, um determinado livro, um convite para uma conferência, alguma situação especial que vai se tornar um facilitador dessa nossa busca. Resumindo, então, não adianta tentar moldar o ferro, o aço, quando ele estiver frio. Tem que esquentar o aço para poder remalhar e remodelá-lo. A gente tem que sentir quando as pessoas estão preparadas, estão buscando, como nós, para a gente ousar levar algum incentivo, alguma orientação para esses buscadores como nós também. Então, repetindo o que dissemos antes, com outras palavras, que o iluminado precisa estar consciente de que não é ele que realiza os prodígios ou milagres no mundo, mas sim que é Deus, usando o seu veículo, que realiza todas as obras. Essa razão, Jesus acrescenta: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Deus é a fonte da luz, o homem com personalidade é um instrumento para que essa luz possa brilhar e purificar sem receber impurezas. Nós temos que estar muito atentos para a etapa de preparação. Antes que o iluminado possa colocar sua luz no candelabro para iluminar a todos, ele deve passar por uma fase intermediária de consolidação do conhecimento do que é a fonte e o que é o instrumento. Nós, seres humanos, somos instrumentos. Deus, em nós e em toda parte, é a fonte.
Essa etapa de consolidação requer o recolhimento e a solidão do místico. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Acréscimos são bem-vindos. Dorival, esse sal e essa luz tem tudo a ver com a nossa porta estreita, né? Porque você me perdoe, ela é trilhada sozinha, né? Você poderia repetir? Eu não entendi as palavras que você disse, Dorival. O sal e a luz, ela nos indica a porta estreita, trilhada solitariamente. E aí a ansiedade da busca de cada um, né, no caminho. O que eu fiquei pensando, né? Como que nós vamos ser conservados e à medida que nós vamos ficando mais dócil, né? Aí sim podemos adoçar, né? O caminho e talvez aí conseguiria favorecer essa harmonia através da luz, refletindo de dentro para fora, porque nós não vamos mudar nada, né? Esse mundo de ilusão. E cada um do seu jeito, do seu encontro individual. Mais ou menos isso, né? Pois é, Dorival. Essas observações são muito úteis, porque nós estamos fazendo um esforço muito grande para darmos um salto em consciência e entendermos as coisas espirituais com imagens materiais. Ora, o material é muito limitador do espiritual. Então, nós temos que ter muita inspiração interior para, com base dessas poucas dicas, vamos dizer assim, do mundo material, entendermos esses processos muito mais envolventes da vida espiritual. É por isso que, seguidamente, à medida que nós vamos captando coisas mais profundas, a gente fica um pouco confuso. Será que eu entendi bem? Mas aqui no mundo as coisas são tão diferentes. Sim, são diferentes para nos aprisionar na busca da gratificação dos sentidos, na busca da gratificação do eu. Isso é o que a gente tem e as forças do mundo estão voltadas para nos manter nesse mundo. Não fica pensando em bobagem das coisas espirituais, dizem as pessoas mundanas. Eu tenho certeza que todos os que aqui estão, quando começaram a sua busca espiritual, encontraram pessoas na família, amigos, conhecidos, que dizem, você está tão estranho agora, que negócio é esse? Você está agindo meio como bobo, que negócio é esse? Aproveita a vida, ela é curta. Então, você vê,
A vida espiritual é esse caminho estreito em que a gente busca a libertação dos condicionamentos do nosso pequenino ego, que quer nos manter prisioneiros do mundo material. Então, é isso. A gente fica como que pisando em ovos. Será que eu entendi direito? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque muitas vezes é um caminho novo, são novas decisões. E nós sabemos que o nosso condicionamento nesse mundo é para a repetição. Condicionamento é isso. Olha, você vai dirigir, então, os carros antigos que tinham que fazer a mudança mecânica, aperta a embreagem, solta a embreagem. As primeiras lições a gente achava que ia ficar louco, não vou aprender isso, não é possível, isso não é natural. Aí, de repente, a gente já está fazendo isso automaticamente e algumas pessoas até vendo mensagens de celular ao mesmo tempo. Não é muito recomendável enquanto está dirigindo. Então, a gente vai superando certos condicionamentos, porque os condicionamentos estão voltados para a vida como nós vivemos até hoje. O que é a vida espiritual? É viver de uma forma diferente. Então, a gente fica nadando contra a maré, contra os nossos condicionamentos, que até mesmo nos dizem, mas você é bobo. Por que você está fazendo isso? Está perdendo o seu tempo. Aproveita a vida. Então, diz, aproveita a vida como nós fôssemos tolos, já não tivéssemos testado dessa vida que dizem que é tão importante e vimos que não satisfaz aquilo que é mais importante para nós, a nossa conexão com algo maior. A gente não sabe ainda o que é esse algo maior, mas a gente sente que Deus é um todo, que tem a sua miniatura, vamos dizer, dentro de nós, a sua sabedoria, o seu amor dentro de nós. O nosso amor não é o nosso amor, é o amor divino que está se expressando por nós. E aquelas figuras santas que deixaram um histórico de amorosidade, de empatia, de serviço, simplesmente foram indivíduos que conseguiram deixar o divino em seu interior se manifestar no exterior, abafando a interferência do nosso pequenino eu, pequenino ego. Obrigado, Raul. Mais alguma observação? Continuamos, então? Mensagem de Jesus sobre a lei. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus.
Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Conhecedor do o que nós estávamos falando antes. Jesus, conhecendo o apego e conservadorismo da natureza humana, Jesus começa dizendo que não veio abolir a lei mosaica. Não veio aboli-la. Que era considerado, naquele tempo, sinônimo da lei divina. Com grande habilidade, o mestre indica que veio para dar pleno cumprimento da lei. O que ele estava querendo dizer? Os códices religiosos das diferentes religiões foram compilados por indivíduos com algum grau de evidência. E a sua redação ou a sua apresentação, mais tarde, era sempre expandida, adaptada pelos hierarcas comprometidos com as tradições de seu povo. Então, vinha algo novo e os hierarcas que defendiam os interesses do povo davam uma apresentaçãozinha mais condizente com a tradição. Uma verdadeira revelação é de origem divina, portanto, é pura e verdadeira. Porém, os videntes ou profetas que a recebem podem não ter alcançado o mais elevado grau de pureza para garantir a pureza dos textos recebidos sem incrustações humanas. Um parênteses aqui. Na literatura reconhecidamente espiritual, elas quase todas são de origem de grandes instrutores que passam para seus discípulos no mundo como inspirações, sonhos. Então, são os videntes que recebem. Porém, algumas dessas obras são tão importantes que elas não vêm só como inspiração, como visões desses discípulos avançados. É dito que Luz no Caminho, vocês conhecem essa obra, não conhecem? Luz no Caminho é um tesouro dos vários livros espirituais verdadeiramente inspirado, é provavelmente o que mais me toca o coração. Mas era tão importante que o mestre Hilarion resolveu ditar palavra por palavra para a sua discípula, que era alguém com capacidade de captar as coisas, mas não vai captar assim, vou ditar para você palavra por palavra. Foi o que ele fez. Então, às vezes, alguns textos são ditados, como, por exemplo, Um Curso em Milagres, Luz no Caminho. Outros têm outras formas de transmissão. Então, Jesus nos lembra que a verdadeira tradição espiritual de seu povo, conhecida como a lei mosaica, não devia nem podia ser destruída. Sua missão era de liberar seu povo das incrustações limitadoras introduzidas na lei, ou seja, cumprir a lei. A lei mosaica, naquele tempo, tinha 613 preceitos, a maior parte dos quais sem um sentido espiritual.
podiam, em muitos casos, não todos, em muitos casos, ter um benefício cultural, mas não necessariamente instruções espirituais. Por isso que Jesus recebeu essa missão de avançar e purificar a lei mosaica de suas incrustações. Os estudiosos sabem que o Antigo Testamento está cheio dessas incrustações, desses recebimentos impuros, como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Isso não é instrução divina. A ordem de apedrejar as adúlteras estava na lei mosaica. As adúlteras devem ser apedrejadas. A maldição e carnificina de crianças inocentes, de pais que tinham contrariado os preceitos da lei mosaica, como se vê no Salmo 137 e em outras partes do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento tinha muita coisa boa e tinha coisas que precisavam desesperadamente de serem modificadas, de serem corrigidas. Mas Jesus diz que ele veio para cumprir a lei, não é a lei mosaica, a lei divina. E importante também levar em conta que os hierarcas, o clero de todas as tradições religiosas tendem a ser conservadores, não querem permitir introduções ou aprimoramentos naquilo que foi recebido séculos atrás e pode não refletir toda a verdade. Então, entendemos que Jesus não veio para reiterar a letra morta da lei mosaica, como entendida no seu tempo. É interessante notarmos que tanto a versão grega da Septuaginta como a versão em latim traduzida da Septuaginta, o termo usado por Jesus, ou que aparece nessas versões da Bíblia, é vir para completar. Então, Jesus diz que veio para completar a lei. Esse sentido comparativo está implícito nas palavras introdutórias de Jesus, introdutórias dessa passagem. Jesus disse: foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, ele está dizendo uma coisa que é um pouco diferente, se não inteiramente diferente. O que Jesus acrescenta à antiga lei é atitude interior. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos sempre ter isso em consideração. O que importa na vida espiritual é mais a atitude interior do que a nossa prática exterior. A nossa prática exterior pode ser falha, pode ser distorcida, mas se nós tivermos a atitude interior correta, mais cedo ou mais tarde a gente vai pegar o rumo certo. Enquanto o magistério humano tem sua alçada no foro externo das ações para Deus, o mais importante é a atitude interior. Jesus afirma que o ódio no coração de uma pessoa equivale à intenção de matar ou fazer mal a uma pessoa. Então, o ódio, um sentimento
de repulsa por alguém, isso aí é inaceitável na vida espiritual. O que serve como um alarmezinho para nós nesse momento especial que nós estamos passando de eleições, em que tem candidatos polarizados, outros com outras propostas, mas que há uma grande polarização e as pessoas tendem a demonizar o outro. E, ao fazer isso, não estamos sendo cristãos. Obviamente, como nós fizemos escolha do time de futebol que a gente vai torcer, aí você vai perguntar qual é a lógica da sua escolha pelo Flamengo, pelo Internacional, pelo São Paulo. Não tem muita lógica. É parte da tradição da família, dos amigos, e disso, daquilo. A mesma coisa com relação a candidatos políticos. Tem toda uma série de circunstâncias que nos levam, nem sempre de forma inteiramente bem ventilada, bem pensada, a escolher um ou outro. Mas não importa qual seja a nossa escolha como candidato, é importante a gente não demonizar o outro. Isso é um desafio para nós. Nós sabemos, nesse momento histórico nosso, que o outro candidato é lixo, é isso, é aquilo. Nós temos uma longa lista de epítetos para jogar na imagem daquela pessoa. Mas a gente tem que fazer um esforço de considerar como a escolha dos outros. Não é fácil. Eu sei disso. Eu tenho a maior parte dos meus familiares fizeram uma escolha de candidato diferente da minha. E eu pura e simplesmente saí do grupo de família em que eles trocam as suas preferências por esse candidato. Mas, graças a Deus, eu continuo amando muito a todos os meus familiares, na certeza que mais cedo ou mais tarde a luz vai brilhar para todos nós. Pode ser que eu esteja errado, e a luz vai brilhar para todos nós, e eu também vou receber a luz. Mas quem sabe eles vão receber a luz ou aceitar as coisas como elas são, porque isso faz parte do aprendizado da vida. Aceitar as coisas que não podemos mudar. Mudar aquelas que podemos. E discernimento, luz, para distinguir uma das outras. Então, nesse sentido, o adúltero, não é somente quem comete adultério, mas também todo aquele que alimenta em seu coração desejos libidinosos. O mestre nos ensinou que a verdadeira natureza do homem é a sua atitude interior e não apenas seus atos exteriores. Seus ensinamentos visavam tornar o homem bom, não meramente fazer o bem. Fazer o bem é a consequência, mas a atitude fundamental é tornar-se bom. Seus ensinamentos mostram que a vida espiritual demanda mais do que mera obediência a preceitos externos. O ser humano precisa da luz do discernimento e do calor da compaixão para trilhar a senda. Os próximos aforismos mostram que mais importante que a ação exterior é a atitude interior expressa pelos pensamentos e os sentimentos
que advém em grande parte dos nossos condicionamentos. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao término da nossa hora de hoje. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou alguma observação? Eu agradeço muito a atenção, a paciência de todos vocês. Continuaremos na semana que vem e desejo a todos um bom fim de semana, né? Muita luz, muita paz. E a paz se transforme em paciência para que a gente possa atravessar essa corrente de águas um pouco tumultuadas que estão à nossa frente. Uma boa noite, fiquem em paz com Deus. Muita Boa luz noite. Namastê. e alegria para todos nós. Boa noite, Raul. Boa noite a todos. Deus. Boa Tchau. noite a todos, bom final de semana. Namastê. Boa noite. Não, Boa noite, Obrigada. boa noite, Tchau, bom tchau, final de tchau, semana. Obrigado, Raul.